Olá, tudo bem com você? Então, eu tô passando aqui, né, com esse vídeo para falar com você sobre como foi o meu desafio que eu lancei de passar 7 dias sem açúcar, do dia 21 ao dia 28. E depois eu lancei um outro do dia 2, né, que tá indo até agora. Então, eu quero contar um pouquinho como foi o do dia 21 ao dia 28 e como tá sendo esse que eu tô fazendo agora. Inicialmente, do dia 21 ao dia 28, o dia 21 foi um dia tranquilo, passei bem, sem o açúcar. Aí, no segundo dia, eu comi uma salada de fruta, que não fui eu que fiz. E aí, eu descobri que tinha suco de caixinha. E o suco de caixinha tem açúcar adicionado. Então, acabei descobrindo, né, que eu tinha comido a salada de fruta com suco, que o suco era de caixinha. Então, nesse segundo dia eu não consegui. E passados-se alguns dias, uma colega, uma amiga, fez aniversário e levou pra gente um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate e eu também não consegui. Aí eu comi o bolo de cenoura com cobertura de chocolate e também acabei ingerindo açúcar. Então, esse primeiro desafio, do dia 21 ao dia 28, não foi muito bem sucedido. Eu não consegui realizar, né? Não obtive sucesso. Acabei ingerindo açúcar e foi por isso que eu investi novamente, né? Iniciei novamente no dia 2 e tô realizando outro desafio. E eu quero falar com vocês que o meu objetivo principal tá emagrecendo, né? Eu tô com agora 78 quilos, né? E eu quero tá diminuindo alguns quilos. E eu percebi que se eu apenas parasse de ingerir o açúcar, eu não ia ser muito bem sucedida, porque no primeiro desafio que eu fiz do dia 21 ao dia 28, que foi só de ficar sem comer o açúcar, eu acabei comendo pão. E aí acabei estudando um pouco a respeito e descobri que até o pão francês que a gente come, aquele pãozinho salgado, também tem adição de açúcar. Então, o que eu decidi agora nesse segundo desafio que eu tô fazendo a partir do dia 2, que eu não vou comer também coisas que tenha farinha branca, porque esses alimentos que contêm farinha branca, né, esses alimentos que a gente faz que contém farinha branca, também vai virar açúcar no nosso organismo. E esses também que são feitos pela indústria alimentícia, também geralmente tem adição de açúcar. Então, eu decidi nesse segundo desafio, que eu iniciei a partir do dia 2, a comer alimentos sem alimentos também que não tem farinha branca. Então, eu tô comendo o mais natural possível. E para diminuir um pouco aquela vontade de comer doces, o que eu tô fazendo? Eu tô comendo frutas. E as frutas que eu tô comendo são as frutas mais docinhas, que eu acho que são que a banana, a manga, o mamão, a melancia, a laranja. Então, são essas as frutas que eu tô consumindo mais. E nesse período, né, que eu iniciei esse segundo desafio, né, do dia 2, eu já percebi que eu eliminei 1 quilo, né, desde porque eu iniciei o desafio, eu tava com pouco mais de 79 quilos, eu tava com 79,200 e agora eu já tô com 78, né, 78 e 100 gramas. Então, eu percebi que já houve já houve uma eliminação, né, de 1 quilo.
E tô feliz, né? Eu tô percebendo que eu tô conseguindo realizar esse desafio, tá sendo tranquilo. E pelos conteúdos que eu tenho estudado a respeito, né, de como é ficar sem açúcar, falaram que a primeira semana, às vezes, é uma semana tranquila e a segunda semana é um pouquinho diferente, porque aí dá sintomas de abstinência, algumas pessoas sentem dor de cabeça. Então, o que eu vou fazer? Eu percebi que 7 dias, ficar sem açúcar apenas 7 dias, é pouco. Então, eu vou estender esse desafio por um pouquinho mais, até 15 dias. E, de repente, tudo transcorrendo bem, né? Eu conseguindo, eu vou esticando ele até completar os 30 dias. Mas o meu objetivo inicial agora, né, já que eu estou no 4º dia, é prosseguir até completar 15 dias. Uma outra coisa, no sábado eu vou participar de uma reunião e essa reunião vai ter uma confraternização depois. Então, vai ter alimentos lá que contém açúcar, né? Vai ter lanches, vai ter bolo, vai ter refrigerante. E aí é algo que eu estou examinando, eu estou pensando se eu continuo, né, o desafio, mesmo nesse dia, no sábado, se eu me mantenho firme, sem comer essas coisas, ou de repente no lanche, separo o pão, como apenas o recheio, ou se eu apenas não como nada. Então é algo que eu vou decidir no dia, né? Como eu vou proceder, né? Como eu vou me comportar diante dessa oferta, desses alimentos. Então, eu vou decidir se eu vou participar, né? Comer dos alimentos de forma moderada, né? De uma forma mais controlada, ou se eu vou selecionar aquilo que dá para eu comer de acordo com aquilo que eu me propus nesse desafio, ou se eu não como nada. Então, algo que eu vou decidir no sábado e mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo para falar com vocês como tá sendo essa experiência, né? Ou como foi essa experiência do sábado. E nós sabemos que o açúcar, ele por si só, ele é danoso à saúde, né? Ele nos causa algumas doenças, né? Causa obesidade, né? Se você não tomar cuidado, ingerir demais, então causa obesidade, pode causar diabetes, pode causar problema de pressão, então vários problemas de saúde. Então, eu tô fazendo isso agora, decidindo ficar esse tempo sem açúcar. Posso de repente levar isso para minha vida, continuar fazendo isso, ou comer de forma esporádica, comer de vez em quando, comer de uma forma mais consciente, ou levar de forma para minha vida, né? Esse novo estilo de vida, limitando o açúcar, né? Tirando o açúcar da minha vida. Então, é algo que eu vou decidir conforme forem os dias passando, conforme for acontecendo. Também estou estudando a respeito, né, disso que eu estou fazendo. E aos poucos eu vou decidindo como que eu vou levar esse novo estilo, né, esse novo hábito por o restante da minha vida. E eu quero dizer aqui para você, né, que tá me ouvindo, que eu não sou nutricionista, né, eu não entendo, assim, não estudei nutrição, eu tô falando algo que eu estou experienciando, né, que eu estou experimentando, e tô passando para vocês, né,
como tá sendo essa experiência. Como eu falei, o meu objetivo inicial é eliminar alguns quilos, né? Inicialmente eu quero eliminar pelo menos 3 quilos. E depois, continuando numa dieta equilibrada, talvez sem o açúcar, ou talvez não, continuar me alimentando de forma saudável até chegar à minha meta, que é pesar 70 quilos. Aparentemente, as pessoas falam que eu não pareço pesar esse tanto que eu digo, né? Que eu digo não, que eu tenho, né? Que a balança diz que eu tenho. Mas eu sou baixa, eu tenho cerca de 1,59 m e tô agora, né, com o peso de 78 quilos, então é muito ainda para minha altura. Eu acredito que não pareça tanto, que eu pese tanto, porque os meus quilos são bem distribuídos e talvez eu tenha uma ossatura pesada, então eu acredito que possa ser por isso. Então, o meu objetivo foi falar, né, como tá sendo o desafio de ficar sem açúcar, como tá acontecendo. Percebo, assim, que já tô me sentindo mais leve, que nem hoje eu pesei, vi que eu tô com 78 quilos e 100, mas percebi também que a minha barriga, eu sinto que deu uma diminuída. Então, eu acredito que talvez possa até ter perdido medidas, né? Já que eu não tirei as medidas, mas na balança mesmo diz que eu apenas perdi 1 quilo, tá bom? Então, hoje eu quero ficar por aqui, né? Essa foi a experiência, essa é a experiência que eu tô passando, né? A experiência que eu tive alguns dias atrás, no dia 21. E tô falando para vocês agora como tá sendo essa nova experiência a partir do dia 2. No momento ela tá sendo tranquila, nos conteúdos que eu tenho estudado a respeito, fala que às vezes a primeira semana é tranquila, e na segunda semana já dá um pouquinho de abstinência. Por isso que eu resolvi estender esse segundo desafio por um pouco mais, para 15 dias, ok? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que de alguma forma tenha incentivado vocês também a diminuir um pouco o açúcar na vida de vocês. E até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais, até o próximo vídeo. Que o Senhor Deus continue abençoando muitíssimo. Tchau, tchau.